Meus amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos gravando mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Queremos agradecer aos muitos irmãos que têm se inscrito no canal, aos irmãos que têm aí dado o like aí na mãozinha, têm compartilhado os vídeos, não é? E têm semanalmente acompanhado os vídeos, feito seus comentários. Nosso muito obrigado a todos os irmãos aí de todos os estados do Brasil que têm feito seus comentários, não é? E têm apreciado esse vídeo. Deus abençoe todos vocês poderosamente. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo tratando sobre esse tema tão importante que foi estudado ao longo desse trimestre, que é uma pena estar caminhando já para o final, e nós passamos todo esse trimestre estudando sobre mordomia, né? Tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Essa revista aqui, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente. E, como dizemos em quase todos os vídeos, nossa meta aqui é complementarizar o estudo da lição. Para tanto, nós disponibilizamos em todas as lições, irmãos, 10 tópicos para que você amplie aí as ideias, né, e a discussão da lição. A nossa temática esse trimestre, como eu falei, ela tem sido muito interessante porque ela trata de mordomia. Na nossa primeira lição, ela trouxe aqui uma explanação sobre o que significava ou o que significa mordomia, uma palavra que vem do grego oikonomia. Na Bíblia, mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. Então, essa mordomia, que deriva da palavra grega oikonomia, não é? E nós vamos encontrar, por exemplo, na parábola do mordomo infiel, em Lucas 16, 2 a 4, nós vamos ver esse termo. E também a palavra mordomo, que vem do latim major domo, né? E significa o criado maior da casa. Então, irmãos, resumidamente falando, mordomia diz respeito, então, à forma como nós administramos, a forma como nós gerenciamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E, ao longo dessas lições, irmãos, nós descobrimos o que é a mordomia, o valor desta mordomia, descobrimos que nós vamos dar conta dessa mordomia, descobrimos que aquilo que nós estamos cuidando não é nosso, mas nos foi confiado, não é? E que, como mordomos, nós não somos donos, não somos chefões, mas nós somos o criado maior, que cuida, não é, dos outros criados da casa. A cada um de nós, Deus confiou uma responsabilidade, né? Nós vemos que a uns Deus confiou para o apostolado, outros Deus confiou para o pastoreio, outros Deus confiou o ministério de evangelista, a outros o ministério de mestres, né? E assim, irmãos, não são somente esses dons ministeriais, né? Existem muitos outros. Eu costumo dizer na igreja que a cada crente que está na igreja, Deus deu um ministério, um serviço para ele fazer. Ninguém foi chamado para o ministério da inutilidade. Ninguém foi chamado para não fazer nada na casa de Deus e ser um mero espectador do culto. Você não vai somente assistir ao culto, mas você vai assistir o culto, né? Então você tem que estar presente, tem que estar atuando em qualquer área. Não existem áreas da igreja que não aparecem, tá, irmãos? Para poder as pessoas verem e, né? Você muitas vezes trabalha nos bastidores. Agora, na casa de Deus tem trabalho para todo mundo, né? Desde que nós estejamos prontos para realizar esse trabalho. E aprendemos, irmãos, que esta mordomia
ela não se restringe apenas à alma, ao espírito, ao corpo, né, que são áreas que nós temos que cuidar, mas aprendemos que temos que ser mordomos da família. A família foi também um grande patrimônio que Deus nos confiou. A mordomia da igreja local, né, como nós cuidamos dessa casa, como nós cuidamos desse templo, como nós cuidamos da liturgia, da mensagem e etc, etc. Aprendemos aqui sobre mordomia da adoração, foi um outro item muito interessante, né? Deus nos confiou, né, a adoração, a mordomia das obras de misericórdia, que foi a aula passada, mordomia das finanças, enfim, uma série de coisas. E hoje nós vamos estudar alguma coisa já ligada ao meio ambiente, né? A lição número 12 para 22 de setembro, que trata da mordomia do cuidado com a terra. Texto áureo diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A verdade prática nos diz: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. E nossa leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 30, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que este homem, né, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. Introdução. Nesta lição estudaremos a vocação do ser humano para ser o mordomo de Deus na terra. Veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Por isso faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Concluindo, perceberemos que há promessas bíblicas para a restauração da terra. Nosso Senhor há de restaurá-la plenamente. Está aí, irmãos, os textos, então, que fundamentarão o estudo dessa nossa lição. No primeiro tópico da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre o homem foi criado para ser mordomo de Deus, mordomo da terra, a terra habitável, né? Ponto 2, Deus concedeu a terra aos homens, a terra é do Senhor. Ponto 2, a natureza, uma dádiva da graça de Deus, a missão de governar a terra. E, por último, aliás, penúltimo, que essa lição tem 4 tópicos, o homem e sua relação com a terra. A terra antes do homem, a terra depois da criação do homem, a terra depois da queda. No 4º ponto, a mordomia do meio ambiente, a falha do homem na mordomia da terra. Temos a degradação da terra e, por fim, a restauração da terra. Então está aí um comentário, irmãos, precioso, né? E eu enumerei aqui algumas coisas que são interessantes para complementarizar o estudo da nossa lição. Então, eu tentei aqui elaborar 10 tópicos que podem abrir um leque de discussão, um leque de percepções, não é? Um leque de ideias para sua aula e para seu estudo. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi a terra como um ambiente legal para cuidado do homem. Então, irmãos, o homem não está invadindo
um território de Deus, invadindo uma fronteira de Deus, tentando fazer aquilo que Deus tem que fazer. Não, ele está fazendo aquilo que Deus delegou autoridade para que ele fizesse. Então, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, nós vamos ver que todo o ambiente já estava construído para que esse homem vivesse no ambiente. Então, eu acho muito interessante, porque Deus providencia todos os meios antes de nos chamar para a sua missão. Então, ele preparou tudo, organizou uma terra, um ambiente. Eu imagino que o ambiente do Jardim do Éden, irmãos, fosse assim, top em todos os sentidos, né? Porque era um ambiente perfeito, isento de pecado, né? E um ambiente sem nenhuma interferência do mal. Então, o texto áureo que está em Salmos 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Então, Deus conferiu essa autoridade ao homem. Foi Deus que deu a terra ao homem. Foi Deus que colocou de forma legal, de forma legítima, para que esse homem administrasse a terra. Nós vamos ver aqui no versículo 26 e 28 da nossa leitura, que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí vem a ordem de Deus: e domine sobre os peixes do mar, é uma ordem de Deus, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No versículo 28, e Deus os abençoou, macho e fêmea, né? E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, essa gerência do planeta, essa gerência da terra, Deus confiou aos homens. O homem faz isso de forma legal. É o que eu estou querendo colocar aqui no primeiro ponto. Os textos mostram a legalidade do homem, a legitimidade do homem na administração, no gerenciamento, no cuidado do planeta Terra. Em segundo lugar, eu anotei aqui a Terra como o berço pronto para receber o homem. Então, queridos, nós vamos ver o que eu estava dizendo. A criação de Deus é uma criação progressiva. Então, nós vamos ver que Deus foi criando as coisas. No primeiro dia ele criou uma coisa, no segundo dia criou outra coisa, no terceiro dia criou outra coisa. Ou seja, tudo que Deus fez, ele fez de forma progressiva e, na medida que ia fazendo, ele dizia, né? Isto Deus fez e foi muito bom, né? Deus fez e foi bom, e ele achou bom aquilo que ele fez. Então, meus queridos, por exemplo, Deus não criou os animais sem criar primeiro a erva, porque o animal precisa comer a erva. Então, Deus foi criando essas coisas, né? Não ia criar os animais sem que não tivesse água. O animal tem que beber água. Então, ele cria a água, depois vai criar animal. Não vai criar o peixe sem ter a água. Então, veja que Deus vai preparando um ambiente e aí vai colocando os seres. Quando Deus cria o homem, aí a gente entende que nós costumamos até denominar que o homem é a coroa da criação. Tanto no sentido de que esse homem foi o que Deus fez de mais bem feito, porque Deus pega esse homem do pó da terra e com as suas próprias mãos, né, ou no seu próprio poder, ele cria este homem, né, modela esse homem e sopra neste homem o fôlego de vida, né, e coloca nesse homem a sua imagem e a sua semelhança. Mas quando o homem é colocado, e depois a mulher é colocada também ao lado do homem, todo o ambiente está pronto para receber esse homem. Então, irmãos, Deus não entregou um planeta deteriorado, um planeta poluído, um planeta desajustado. Não, ele entregou tudo em ordem, tudo funcionando. Eu coloquei uma frase aqui que alguém disse assim: nós pagamos o preço da nossa civilização.
Então hoje nós estamos tendo aí enchentes, né? Eu até enumerei aqui, olha, queimadas, poluição de rios, uso desequilibrado de agrotóxicos, desmatamentos, né? Assoreamentos dos rios, que já é consequência na medida em que se tira a vegetação que está à margem dos rios, né? A tendência é que aqueles barrancos de rio caiam para dentro do rio e, numa linguagem assim grosseira, os rios vão sendo entupidos, né? O seu leito vai enchendo de terra e aí daqui a pouco, onde era um lugar fundo por onde o rio corria, agora está um lugar raso e nós chamamos isso de assoreamento. Indústrias químicas, né, lançando no ar e lançando nas águas aí toda sorte de veneno e de poluição, né? Os desperdícios, irmão, não é? Quanta coisa é desperdiçada, jogada fora, não é? E destruída assim, sem equilíbrio, né? Então, tudo isso aqui desequilibra o ambiente que nós vivemos. Então, às vezes a gente diz assim, morreu muita gente com a enchente e tal, mas e foi a chuva. Não, não é culpa da chuva. Sempre choveu no planeta Terra. Agora, chovia, a terra, a água tinha por onde se infiltrar. Aí os homens organizam as cidades, né? Criam aí os lugares por onde as águas devem correr e essas bocas de lobo, como a gente chama, aí daqui a pouco está tudo entupida de plástico, de lixo, de palito de picolé, de copo, de tudo, né? Pela nossa falta de educação para com o meio ambiente. E aí, daqui a pouco nós estamos pagando um preço, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a terra como um berço pronto para receber o homem. Você vai ler Gênesis ali capítulo 1 e você vai ver que Deus prepara tudo para o homem, para entregar justamente um ambiente ajustado para esse homem. E agora o homem vai cuidar desse ambiente. Ou o homem mantém esse ambiente, ou o homem destrói esse ambiente que Deus lhe confiou. Em terceiro lugar, nós enumeramos aqui, o homem como imagem de Deus deve cuidar da terra com o mesmo amor de Deus. Ora, irmãos, se nós somos imagem de Deus, nós devemos cuidar do mundo como Deus cuida. Afinal de contas, nós somos um reflexo de Deus. Mas o que é que comprometeu isso aqui? A queda. Com a queda do homem, a desobediência do homem, se introduz no mundo o pecado, e quando o pecado se introduz, irmãos, aí tudo caminha para a deterioração. Porque, vou chamar o diabo como pai do pecado, não é? Sua função é roubar, matar e destruir. Então, hoje nós olhamos o mundo que nós vivemos, e não só meio ambiente, como valores e outras coisas, parece que está tudo de cabeça para baixo, está tudo invertido, não é? Por causa do pecado. E o pecado é tão cruel, irmãos, que as coisas estão de cabeça para baixo e a turma está achando que está tudo correto. Então, o que era errado parece que passou a ser certo, e o que era certo passou a ser errado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas, se nós encontramos Jesus e nós agora somos pecadores remidos e lavados pelo sangue de Jesus, não é? É importante, convém que nós agora, com a imagem de Deus, né? Uma imagem que foi invertida, foi maculada pelo pecado, mas agora restaurada em Cristo Jesus, que a gente cuide do planeta com o mesmo amor. Se Deus deu atenção, se Deus construiu toda esta organização, tudo com um propósito, tudo direitinho, por que é que a gente vai mexer para estragar? Não é conveniente. Então, o tópico 2 e o subtópico 3, eu quero ler que tem aqui uma informação interessante. Tópico 2 e subtópico 3, a missão de governar a terra. Então, aqui na frente tem: Deus preserva todos os aspectos da natureza. E aqui tem um texto que diz: envias o teu espírito e são criados,
e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 30 e o Salmo 65, versículos de 9 a 13, tem uma referência que você pode se aprofundar direitinho, né, para respaldar isso aqui. Então, Deus é o Criador, eu sempre digo, Deus é o Criador, Ele é o mantenedor e o sustentador. A gente pode perguntar, Deus continua mantendo o planeta Terra? Deus continua cuidando do planeta Terra? Sim. Se Deus entregasse totalmente, né, o domínio total do planeta Terra, porque nós temos livre-arbítrio, Deus entregou o governo da Terra, a Bíblia diz que Deus deu a Terra para os filhos dos homens, mas tudo isso aí tem um limite, irmão, né? Nosso livre-arbítrio só vai até onde chega a soberania de Deus. Há um limite, né? Eu vou criar uma bomba e vou explodir o planeta Terra. Essa bomba não pode explodir, porque Deus tem projetos com o povo na Terra, tem tudo. Como é que esse negócio vai explodir? Tem uma bomba, é só apertar um botão. Eu quero ver quem vai apertar o botão sem que o Deus dos exércitos dê a ordem. E ele não vai dar ordem, porque não é isso que está programado. Então, o homem, como imagem de Deus, deve cuidar da terra com o mesmo amor que Deus cuidou na criação e tem cuidado da terra. Quarto lugar, ter consciência e passar o legado às gerações futuras. Eu estava dando uma aula em uma classe da escola dominical e eu disse aos irmãos, olha irmãos, chupar picolé e jogar o palito no chão é pecado. Pegar copo, né? Às vezes eu vou na cidade, né, e alguém tem coragem de jogar um copo pela janela do ônibus, né? E a gente vê pessoas comendo, pega assim e joga o negócio no chão sem nenhuma educação. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é pastor, um orientador, você que é professor de escola dominical, oriente. Não é? Às vezes não precisa nem ser espiritual, às vezes só precisa ter educação. Então a gente não vai pegar, chupar uma bala, jogar o papel no chão, pegar um palito de picolé e jogar no chão. Se seu filho jogar, manda ele apanhar. Quem tem que cuidar desse planeta somos nós. Então eu digo, olha, irmão, você joga um palito de picolé no chão e é pecado isso aí. Porque de repente esse palito é a última coisa que faltava para fechar a boca do bueiro e a água não ter para onde entrar, invadir uma casa e matar uma pessoa. Então eu faço parte desse crime. Então eu preciso ter muito cuidado, a gente tem que zelar. Tem um teólogo, eu tenho um dos livros dele aqui, tenho vários aqui, é um teólogo católico, né, Leonardo Boff, e ele trabalhava muito com teologia da libertação, tudo é um dos ícones aí da teologia da libertação, mas ele tem mudado um pouco de vertente, tem se inclinado um pouco para essa teologia do cuidado, não é? Que é o cuidado com o planeta Terra, não é? Então, achei muito interessante. Ele tem um livro aqui escrito Saber Cuidar. Ele falando do cuidado que nós temos que ter com o planeta Terra. Então, irmãos, como a gente teologicamente entende que nós somos peregrinos aqui na Terra, que a nossa cidade não está aqui, mas está nos céus e tudo mais, que nós somos seres, não é, espirituais e tudo mais. Mas, meus irmãos, isso não nos dá o direito de abandonarmos esta casa, este planeta que Deus nos confiou. Não é? Então, a gente não pode ser céu de mais e terra de menos, nem terra de mais e céu de menos, mas tem que ter equilíbrio, né? Eu quero morar no céu. A minha cidade está nos céus, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Estamos lutando. A salvação da nossa alma é o principal ponto. Ninguém discute isso. Mas Deus entregou um planeta, a nós temos que cuidar. E não adianta a gente ignorar, porque nós vamos passar. Mas vem aí os nossos filhos, vem aí os nossos netos. E a reflexão é, qual o planeta que nós vamos deixar para os nossos filhos? Nós temos a indústria gananciosa, nós temos aí muita gente, irmãos, operando na agricultura, nas fábricas, nas indústrias, de forma desequilibrada, como se só ele fosse viver e mais ninguém. Então
A gente tem que ter cuidado, porque eu bebo água, mas meus filhos vão beber água também, meus netos vão beber água, meus bisnetos também. A alimentação, como é que está? Então, o que nós estamos vendo é uma devastação do planeta Terra, né? E a gente como se vivesse inconsequentemente, imaginando que não tem pessoas que vêm depois da gente. Não é? Eu fico às vezes atento às reportagens do mundo preocupado com a nossa Amazônia, né? Agora, eu digo como dizem aí, como diz o nosso presidente, né? Como diz algumas pessoas que pensam semelhante a ele, né? Ora, países aí ficam querendo fiscalizar o Brasil, fiscalizar a Amazônia, né? Querendo impor limites dentro da Amazônia, quando eles não têm mais nem floresta, né? Matar os índios deles, devastar as florestas dele em troca da industrialização, e agora vem querer, né, mandar no nosso Brasil. Mas o Brasil é nosso, a Amazônia é nossa, né? E concordo, nossa Amazônia deve ser explorada equilibradamente e ponto final. Então, vamos ter consciência do que estamos fazendo, né? Porque o planeta não é só nosso, o planeta também é das gerações futuras. Quinto lugar, cuidando para não receber o troco. Cuidando para não receber o troco. Ah, irmãos, a natureza, ela sabe cobrar direitinho. Hoje nós temos problemas. Nós temos aí Mariana, que foi uma vergonha, Brumadinho, que foi outra vergonha, irresponsabilidade da empresa Vale, não é, que não cuidou, não fiscalizou como deveria, e lá centenas de pessoas que morreram, que perderam suas vidas por causa de irresponsabilidade, irmão, porque as pessoas pegam a natureza, vira de cabeça para baixo e pensa que a natureza não vai cobrar o seu preço. Ela cobra, e às vezes cobra com juros e correção monetária. Então a gente não imagine, não vamos imaginar que nós vamos tratar irresponsavelmente o nosso planeta, e que esta natureza não vai cobrar de volta. Eu disse uma frase aqui muito bem colocada, que alguém falou: nós pagamos o preço da nossa civilização. Ah, somos civilizados, nossa preocupação agora é tudo asfaltado, não tem nem para onde a água entrar, e agora nossos prédios e tudo mais, vamos construindo como a gente quer e fazendo do jeito que quer e tudo mais, sem respeitar o meio ambiente, ele vai cobrar de volta. Então, muitos desses desastres que eu mencionei aqui é fruto de pessoas que não têm responsabilidade e que cuidam do planeta de qualquer maneira, cuida da terra, cuida dos rios, vão fazer exploração mineral, e não fazem os projetos como devem ser feitos, e daqui a pouco, meu amigo, a água que deveria estar num determinado lugar não está, está colocada em outro. E essa água, com rejeito de minério e tudo mais, não está amparada como deveria estar, constrói lá uma parede falsa, daqui a pouco o negócio estoura e sai matando gente aí a 3x4. Então nós temos aí as muitas enchentes, e outras coisas. O nosso planeta deve ser manutenido, deve ter manutenção, deve ter cuidado, e não somente exploração. Sexto lugar, cuidando da terra para a glória de Deus. Eu sempre coloco esse tópico aqui, e para mim o principal, porque eu não acredito que nada que você faça para a glória de Deus vai prejudicar ninguém, nem a natureza. Pastor, então nós temos que cuidar da terra, cuidar do planeta para a glória de Deus? Sim. Sim, porque nós como cristãos afirmamos que esta terra, este planeta, tão bem organizado em meio a tantos planetas, é obra de Deus. E se é obra de Deus, como é que eu não vou valorizar uma obra que é obra de Deus?
Então, irmãos, na medida que eu cuido, que aí eu penso e lanço para nós aqui, esta reflexão deve caber. A igreja do Senhor na Terra deve ser um exemplo, irmãos, em matéria de cuidado com o planeta Terra. Nós devemos ser assim, a gente andar na rua apanhando lixo. Quero para o pessoal ver o exemplo, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque como cristãos, Jesus disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, eu não posso, não é, como cristão, estar degradando o meio ambiente, né? Jogando copo pelo chão, jogando palito de picolé no chão, fazendo queimada, não é? Tocando horror no planeta. Não, aí o nome do Senhor não vai ser glorificado. Eu estou demonstrando, não é, indiretamente, de que o que Deus fez não tem valor. Então, cuidando da terra para a glória de Deus. 6º lugar. 7º lugar, cuidando da terra de onde retiramos nosso sustento. Irmãos, é da terra que a gente tira o nosso sustento. É da terra que a gente tem a água. É da terra que nós temos as plantações. Não é? Nós comemos feijão, arroz, derivados de milho, derivados de trigo. Tudo vem da terra. Não é? Eu acho muito bonito, às vezes, a simplicidade do índio, né? Daquele que vive da terra, né? O respeito que ele tem para a terra. Né? Há tribos até que chamava a terra de mãe terra, né? Quase uma idolatria em relação à terra, né? Mas porque eles entendem que é a terra que fornece. É nessa terra que nós seremos sepultados, é essa terra que produz fruto, é essa terra que produz os legumes que a gente precisa, né? Que fornece tanta coisa boa para nós. Então, se é dali que nós tiramos a nossa manutenção, como é que nós não vamos cuidar? Temos que cuidar. Hoje, eu coloquei aqui no início, falando dos tipos de degradação, falei de agrotóxicos, né? Então, hoje nós temos aí a turma no afã de produzir cada vez mais, cada vez para exportar, e em quantidade, aí vem transgênico, aí vem veneno a 3x4, né? E isso nós vamos pagando o preço. Bom, se é desta terra, irmãos, que nós tiramos, né, a nossa manutenção, que nós retiramos o nosso sustento, então eu creio que esse seja um motivo para nós cuidarmos bem da terra. A terra foi dada aos homens para que eles sejam mordomos e administrem bem. O descuido com a terra é fruto da queda. Eu falei mais ou menos aqui, mas aqui fica um tópico, né? O tópico 3 e subtópico 3 tem aqui uma observação. A terra depois da queda. O homem desobedeceu à ordem divina e comeu do fruto proibido. Isso foi a queda, né? Por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza. Diz o Gênesis, e a Adão disse, Deus dizendo a Adão, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, 17. Dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. E a gente reflete aqui, irmãos, será que é apenas um mero descuido? Será que é porque o homem não entende que Deus colocou esse planeta nas suas mãos para ele cuidar? Ele não tem conhecimento disso? Ou todos esses males que nós mencionamos aqui são derivativos do pecado? São derivados do pecado, irmãos. Você pode olhar, se você for olhar no fim das contas, aí dentro dessas tragédias está a ganância, né? Está a avidez exacerbada pelo lucro, né? Está a altivez e outros males aí que a gente não dá para mencionar.
Então, às vezes, uma tragédia pode ser evitada se a gente diminuir um pouquinho o lucro, né? Se a gente não ficar pensando em tanta coisa assim. Mas o pecado que entrou no coração do homem, não é? Ele afetou sua consciência, afetou a sua mente, afetou o seu senso do que é correto. E a gente vai vendo quantas tragédias, quantos males, é quando você vai ver, é por causa, não é, da ganância do homem, é por causa do orgulho do homem, é por causa da vaidade humana. Então, nós podemos dizer que toda essa degradação que nós estamos vendo no nosso meio ambiente é fruto do pecado. Então, o descuido como fruto da queda foi o 8º ponto. Em 9º lugar, o descuido da terra como pecado contra Deus. Aí nós precisamos entender, porque alguém acha que ofender o planeta Terra não é um pecado contra Deus. Há quem acha que ofende uma pessoa e não está pecando contra Deus. Imagine, irmãos, ofender um animal, ofender uma árvore, ofender, não é, os rios e tudo mais. Ele acha que não é um pecado. E é um pecado não só contra o planeta, mas um pecado contra Deus. Porque nós estamos destruindo algo que Deus criou com tanto amor e estamos desobedecendo na medida em que nós fomos colocados como mordomos para cuidarmos desse planeta. Então, o descuido da terra como pecado contra Deus. Eu espero que depois desse vídeo e dessa aula na igreja, que eu vou fazer ela bem caprichada na igreja, não é? Nós tomemos outra postura. Às vezes termina um culto assim, eu vejo no pé do banco lá copo que alguém trouxe com água e está ali, papel de bala e tudo mais. Isso é falta de educação, mas a gente vai orientar direitinho. Professores na escola dominical, oriente os seus alunos, porque nós como cristãos, irmãos, temos que dar exemplo aqui no planeta. Não é porque nós vamos morar no céu, vamos deixar a coisa se acabar aqui embaixo, não. Enquanto a igreja estiver aqui, a igreja precisa cuidar desse planeta, mesmo em meio a todo o pecado. E em 10º lugar, irmãos, uma boa notícia, felizmente, né? Uma terra restaurada pelo Deus da salvação. Ponto 4 e subtópico 3, fala aqui da restauração da terra. A palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 20 e 21. Agora, a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da sua redenção. O Senhor, nosso Deus, prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta Terra, conforme Isaías 35. E lá na conclusão vai dizer, né, que o pecado transtornou a natureza, mas há promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor implantar pessoalmente o reino milenal nesse mundo. Obviamente que no milênio, irmãos, Deus vai colocar o seu amor no coração dos homens, né? O diabo estará preso por 1000 anos, né? O grande adversário da igreja, do povo de Deus. E aí, meu irmão, com o pecado longe, com o diabo longe, certamente tudo, né, vai ser maravilhoso no nosso planeta Terra. Deus criou, o homem degradou com o seu pecado, mas Deus há de restaurar, porque o nosso Deus é Deus de salvação e Deus de restauração de todas as coisas. Meus amados irmãos, você que é professor, né, pode fazer uma coletânea aí na internet, né, de tipos de degradação de meio ambiente, relacionar. Aqui não dá tempo, né? E a gente pontuando, né, os males que nós temos cometido para com o nosso planeta, e cometendo mal para com o nosso planeta, temos pecado contra Deus e a natureza por si só tem cobrado um alto preço. Que Deus assim nos abençoe, que a palavra do Senhor fique plantada no seu coração. Não esqueça aí nessa mãozinha de você clicar nela aí para dar um like, ajuda aqui o vídeo, compartilhe aí com
os seus amigos, seus irmãos. Às vezes só você da igreja tem visto esse vídeo. Compartilhe com os outros irmãos, né? E se inscreva, é facinho, aí onde tem inscrever. Você clica aí embaixo, inscrever-se, vai aparecer uns sininhos, você clica nele também e tem um sininho que tem umas aspasinhas que é ativando todas as notificações. Então, todo vídeo que for lançado, assim que publicar na terça-feira aqui, né, em torno de 11 horas da manhã, você já vai receber aí no seu celular, no seu computador, enfim. Então, Deus abençoe a todos. Recebam um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até a nossa próxima lição, que será, vamos ver aqui, seja um mordomo fiel. Pronto. Será a nossa próxima lição para 29 de setembro. Deus nos abençoe em nome de Jesus.